acolhendo estudantes que estão relacionados ou que se vivenciam essa situação cotidianamente, mas não é exatamente, e aí eu queria só, essa é a minha questão especificamente para a Leni, né, desse ponto de vista da metodologia, né, qual seria o melhor posicionamento epistemológico dentro das referenciais que Leni trabalha num país que tem um debate tão intenso do racismo, né, como os Estados Unidos. O que seria essa não, eu queria falar do latino, né? Isso, obrigado. Latinização, né? Onde você tem a questão da etnia, né? Que tensiona também as perguntas dos objetos, né? Eu estou justamente viajando para o Amazonas, coordenando um dia inteiro, doutorado interinstitucional, e nesse momento a gente tem objetos que tensionam essa questão, por exemplo, da população ribeirinha, da população indígena, e que eu acho que é um pouco essa encruzilhada que você vê também de atravessamentos de possíveis classificações que também podem lidar em relação a isso. Então essa é um pouco que eu vi ali em relação a isso, né? Que do ponto de vista da pesquisa, na saúde coletiva, na forma da sua construção, característica interdisciplinar, né? Exploratória, quais seriam as possibilidades de uma convergência ou de uma composição de entendimento epistemológico para olhar para essas questões da raça, para também a gente não trocar seis por meia dúzia. Ou a gente só vai estudar raça numa determinada perspectiva, ou a convivência da diversidade ou das múltiplas, né, possibilidades que atravessam esse tema. Se você já queria alguém fazer alguma pergunta, que a gente já junta, e a professora Leni. Tudo bem? Minha pergunta... Meu nome é Flaviano, eu sou jornalista, estou responsável pela comunicação. Verdade. A minha pergunta é basicamente voltada para a questão da teórica com relação à hegemonia, o entendimento de hegemonia. No meu entender, claro, nos meus estudos da área de comunicação, a gente tem como Gramsci como grande referência nesse sentido, que traz também o Guilherme Burowski, que trabalhou muito esse grande debate, que pensa a hegemonia exatamente com duas frentes de força em combate, né, que são os dominados e os dominadores. Não sei se é com esse propósito, com essa ligação, mas eu gostaria de ouvir mais um pouco sobre essa questão da hegemonia e como isso se aplica na questão de raça. Boa tarde, professora. Primeiro eu queria agradecer a sua presença. Lembrei de onde a gente se conhece. É da Federal, porque eu faço parte do grupo da Mônica e do Maurice. Por isso que a gente já se cruzou. Estou falando. Eu queria, na verdade, tem que comentar uma pergunta, né? Eu fui aluna da graduação aqui na UERJ, da primeira turma de cotas. E eu vim de uma escola pública, federal, de excelência, mas pública. Então eu também poderia ter entrado pelo sistema de cotas. Mas eu lembro que na época que eu fiz o vestibular, o meu pai, que é negro, minha mãe é branca, meu pai é negro, então eu sou inter. Meu pai virou pra mim e falou pra eu não fazer isso, porque eu não precisava disso. Você teve uma boa educação, você estudou no colégio federal, isso é se rebaixar. E eu realmente tinha essa cabeça, entrei pelo sistema normal na 30ª reclassificação, poderia ter entrado bem mais facilmente. Minha turma, inicialmente aqui na UERJ, foi muito complicado, né? Eram os cotistas e os não cotistas, as pessoas sentavam separadamente. Foi muito complicado, foi no início de 2003. Mas lá pelo segundo ano, entrou, esse é o fenômeno que eu quero comentar, né? Entrou um grupo de 6 alunos de uma universidade privada, que fechou na época no Rio e a UERJ absorveu. Aí esqueceu-se a questão racial, virou os insiders e os outsiders.
Era isso, com referência a um texto, né, que a gente estava lendo na época, né? E aí, era isso. E sumiu a questão, realmente ficou, né, os que vêm da privada e os que já passaram o vestibular. Aí esses negros foram incorporados nesse novo momento. Uma coisa curiosa é que na turma até então, eles tinham uma organização social própria, pela questão das bolsas. Quando eles conseguem entrar no grupo de brancos, acaba isso. Porque aí, assim, já fomos incluídos. Aí começa a questão dos que vêm de fora, os que vêm, que não tiveram as disciplinas que a gente teve, que tiveram uma educação pior, porque a nossa universidade é de qualidade, a deles não. Fechou por causa de um ENAD desastroso. Então, aí eu fico pensando assim, né? Eu, na verdade, não entrei nesse grupo, mas eu acompanhava a discussão, os meus melhores amigos eram desse grupo, né? Os melhores amigos que eu fiz na graduação. E eu vi assim, que simplesmente sumiu da ideia deles, né? Então, quando você fala da questão, inclusive da ascensão do negro, que desmobiliza, eu fico muito preocupada, porque eu vi isso acontecer e eu só me dei conta desse fenômeno com você falando aqui agora. Né? Porque você foi falar, engraçado, a gente estava na audiência da LERJ, né? A Rosine estava também, e esse assunto foi levantado, das cotas, das bolsas, que a UERJ inclui, mas não mantém, né? E eu falei, é verdade. Não me liguei agora. Quando você fala que não é só uma questão inter-raças, mas dentro de certos grupos de mobiliza, e a gente vê isso direto no movimento LGBT, né, em outras brigas sociais feministas, outras frentes, né, sociais, isso me preocupa muito. Então, assim, essa era um comentário, uma angústia, né, que eu queria dividir. E uma pergunta agora técnica, né? Eu sou psicóloga, venho de uma referência das representações sociais, né, de uma teoria francesa, europeia, né, então, e aí, então o meu interesse está na circulação de conhecimento, em saúde no caso, né, óbvio, mas como certos conhecimentos são naturalizados e tomados, a teoria do senso comum, né, como é que sabe, preto é preto, branco é branco, como é que isso entra na ordem do dia, de forma que a gente até fala, né? A gente fala, tem uma expressão que eu tenho tentado evitar, mas é difícil, que é nego é foda. Né? Eu tenho tentado, assim, problematizar os dois lados, né? O nego e o predicado. Porque pode ter uma outra acepção positiva também, né? Então, aí a pergunta é metodológica, né? Como é o que você recomenda para que, quando a gente estude não só a questão política das raças, mas como essas ideias circulam no cotidiano, numa conversa de padaria, num fórum, no Facebook, né? Como é que a gente consegue mapear isso? Porque um problema que a gente tem nas representações sociais, no estudo de representação, é que você nunca consegue extrapolar, né? Você vai sempre ter a representação social sobre algo daquele grupo. E aí, só que esse assunto, ele precisa ser extrapolado. Precisa, não tem outra forma. Eu não posso entrevistar todos os negros para saber qual é a representação dos negros no Brasil sobre ele. Então, eu acredito que não seja a melhor referência metodológica para trabalhar. Eu queria te perguntar quais são, para a gente poder, dentro da academia e dentro da sala de aula, ir costurando não só um conhecimento em palestra, em aula, mas de naturalização e questionamento dos discursos, né? Questionamento da naturalização dos discursos. Então é isso, é uma pergunta prática para quem está pesquisando a coisa. Obrigada. Eu queria dizer que eu gostei muito da apresentação e eu tenho uma pergunta que não sei se extrapola um pouco o que você se propôs a falar, mas enfim, de qualquer forma, é uma dúvida que eu tenho. Pensando um pouco, eu queria que você falasse um pouco mais, se for possível, sobre o encontro terapêutico. Pensando, porque é uma coisa que a gente tende a pensar como que o encontro terapêutico ele também pode ser permeado por essas questões do racismo e do racismo institucional. Tanto quando a gente pensa um paciente negro nesse encontro com um médico branco, que tipo de dificuldades existem, que tipo de interação existem, e também se a gente pensa parte dos trabalhadores em saúde, especialmente enfermeiras, cuidadoras, agentes de saúde, que muitas vezes são mulheres e mulheres negras. Então eu queria que, se você pudesse falar mais desse encontro entre profissionais e pacientes,
e de que forma esse racismo pode estar presente ou não nessa situação, eu agradeceria. Obrigada. Bom, primeiro, está funcionando, né? Eu queria agradecer as questões e já dizer que, assim, não sei até que ponto eu vou conseguir respondê-las e vai ser uma coisa meio de uma tentativa. Primeiro, com relação à questão, não vou seguir muito a ordem, mas sobre a questão da hegemonia, de fato, o Gramsci tem sido uma referência, mas eu já de imediato explicito que não tem me parecido suficiente. E aí tem sido importante explorar bastante uma outra dimensão, que é justamente da emancipação. Então, quando a gente trabalha muito nessa posição, por vezes quase rígida, entre dominados e dominadores, subordinados, né, e tal, de algum modo, a diversidade, não só o dinamismo dessa relação, mas mesmo as matizes dela se perde um pouco. Porque você tem matizes do lado dos processos de dominação e de subordinação, das duas facetas, que na verdade não podem ser duas, aí é que está. É justamente a ideia dessas matizes que me parece que a perspectiva gramsciana não dá conta, embora ela seja muito interessante, particularmente para pensar no tornar-se um sujeito político, né? E aí eu venho me aproximando de Luc Boltanski, particularmente de Rancière também, que foi algo mais recente, para discutir a emancipação, né? E realmente, ao pensar a emancipação, pensar outro conceito também que tem me instigado, resiliência, porque também quando eu até publiquei algo a respeito, essa ideia de vulnerabilidade, proteção social, mas tem na resiliência como a proteção vinculada a uma dimensão mais coletiva, a resiliência que remete ao sujeito, a algo mais micro, né? Então, eu diria que é preciso pensar para além de dois polos. Não há contradição entre essas coisas. E à medida que as pessoas refletem sobre isso, a gente debateu essa questão da cota na segunda-feira, e justamente a galera negra trouxe, assim, nós não queremos isso como o horizonte, mas como... Então, não diria que é necessariamente uma perda, embora, e aí os movimentos, eles se repetem, nessa luta e nessa busca de alianças, geralmente você vai ter, agora somos nós contra eles e contra eles. Então, é um processo que não diz respeito apenas à questão racial, ela se repete em várias outras esferas. Sobre o encontro terapêutico, curiosamente, assim, eu sou psicóloga de formação e psicanalista até um certo momento, e curiosamente, num dos artigos que eu citei ali, que trabalhou com acessibilidade da população negra no âmbito da atenção primária de saúde, mas foi um estudo qualitativo, a maioria, a gente trabalhou no bairro popular de Salvador, a Boca do Rio, aparecia muito fortemente a ideia de que ser pobre talvez fosse mais discriminador do que ser negro, mas em alguns momentos a conjunção dessas duas coisas era forte. Mas o fato é que a gente não encontrava relatos concretos de experiência de discriminação no âmbito do serviço, era uma das questões que a gente explorou. No entanto, um dos poucos relatos foi muito significativo, que é justamente desse encontro. É uma mãe falando da ida ao médico com a sua criança pequena, uma mãe negra, uma criança de 2 anos negra, e um médico branco. E de como ela sentiu, e as palavras dela estão no texto, estão no artigo publicado, sentia certo nojo do médico ao tocar a criança. Ele parecia achar, e isso eram as palavras dela, que ela estava suja, né? Que ela não era limpinha, ele usou assim, ela não era limpinha. Então, justamente agora, isso é um exemplo, um fato, um caso e tal. Acho que essa situação ela não é
exclusiva de um setting terapêutico. Essas possibilidades diferentes, aliás, ela é muito presente no set da pesquisa. Eu sendo branca e tem outras pessoas na equipe negra e a gente vai fazer entrevistas ou vai fazer grupos focais, essa diferença, essa posição, essa característica fenotípica, ela está ali. E a gente começou e tem conversado muito sobre isso. A galera que está no estudo etnográfico, existe um outro tipo de dinâmica, inclusive de gênero. Ser mulher e ser homem e ser negro ou ser branco num campo que está lidando com pessoas negras, homens ou mulheres. Então, essa dimensão, eu não diria que se reveste de uma complexidade maior num setting terapêutico. Ela vai estar presente em vários contextos. Bom, e sobre, finalmente, a questão de Roseni, eu não sei se eu entendi muito bem, mas me pareceu, Roseni, que você tem uma preocupação. Eu tenho também me perguntado e problematizado. O nome da nossa linha é Raça, Etnicidade e Saúde. E, assim, tenho tido um interesse em explorar até essa questão, essas diferenças conceitual, mas para além do conceito de raça e etnia. E aí, eu acho que tem uma discussão que remete, por um lado, ao aspecto identitário e, por outra, a dimensão política. Então, de fato, quando a gente pensa nas relações étnicas, aí você entra por um terreno da identidade nacional, você entra por um terreno das próprias questões nacionais, né? E questões e tensões dentro nas relações intercontinentais, mas uma coisa não substitui a outra. Eu acho que existe um aspecto que é da ordem étnica, quando você trabalha com migração, e existe a questão racial. Uma não substitui a outra, elas não são intercambiáveis. Agora, de fato, me parece, reduz muito quando eu elejo um ou outro. Assim, é interessante explorar essas dimensões de modo articulado. Bom, gente, já estamos no nosso tempo. Queria mais uma vez agradecer a quem pôde estar presente, agradecer a professora Leni. Espero em outro momento que possa vir em condições mais favoráveis, né, para todos, né, já que o momento requer. Foi bom que não teve nem briga para pedir a palavra. Tem essa vantagem, né? Mas dependendo também de quem peça e quantas vezes peça, é melhor que nem fale. Mas, enfim, a gente vai contar seguramente em outro momento, porque tem a necessidade, e o grupo do Lápis, a gente colocou isso como horizonte afirmativo de desenvolver pesquisas que, de alguma maneira, transversalize a temática da raça, até mesmo porque algumas áreas que a gente está entrando, tipo saúde prisional, que você vê que foca majoritariamente, aí se quiser estudar direito tem que fazer, como ela bem fala, né, o estudo direito. Gente, obrigada, boa tarde. Obrigada.